vários casos, a gente já mostrou aqui para você, de febre amarela tem se espalhado pelo país todo. Minas Gerais, por exemplo, tem mais de 150 casos, segundo, inclusive, informação da Secretaria de Saúde lá do Estado. E quem está aqui conosco, para a gente entender isso, é o infectologista, Dr. Juvencio Furtado. Dr. Juvencio é coordenador científico da Sociedade Paulista de Infectologia e professor da Faculdade de Medicina do ABC. Juvencio, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado. Juvencio, eu estava até contando hoje à tarde, quando eu fui viajar outro dia, não sei para onde aí, exigiram que eu tivesse aquele atestado da vacina contra a febre amarela. E prenderam no meu passaporte. Eu acho que o prazo de validade são 10 anos, é isso ou não? Isso é uma exigência internacional, nacional. Quando se viaja para algumas áreas que potencialmente têm risco, você necessita tomar a vacina de febre amarela, que é uma dose única. A questão dos 10 anos ou não, isso é interessante levantar, que a Organização Mundial de Saúde, em 2014, fez um alerta dizendo que não haveria mais necessidade de se tomar vacina a cada 10 anos, que uma dose seria suficiente. Isso tem todo um substrato científico por trás que corrobora com essa afirmação. O Ministério Quer dizer, uma dose seria suficiente? Exatamente. O Ministério da Saúde no Brasil está em fase de finalizar um estudo sobre essa eficácia por mais tempo. Porque se admite que quando a pessoa entra em contato novamente com o agente, aqueles anticorpos que estavam lá reservados, aquela memória imunológica, volta ativa e produz anticorpos protetores. Então, existe um pouco de controvérsia, mas a Organização Mundial de Saúde já deixou como claro que uma dose é suficiente, desde que seja tomado na idade adulta, porque a criança, quando toma a primeira dose, ela necessita de uma segunda. Entendo. Né? Mas após isso, não há mais necessidade da segunda dose. Mas isso é uma norma internacional, inclusive. Agora, eu te pergunto o seguinte, no caso do Brasil, tem a vacina? Tem a vacina. Todo mundo deve tomar ou não? Bom, aí primeiro, se todos tomarem, nós não temos produção suficiente para todo mundo, claro. Aí vai faltar vacina. É, evidente, porque eu acho que a fábrica não consegue dar conta em nenhum lugar do mundo se você vacinar faz parte daquela caderneta de... Não, na caderneta obrigatória não. Obrigatória não faz parte? Não, é uma vacina que se utiliza quando se viaja para áreas de risco. Então, internamente ou externamente, essa vacina é dada gratuitamente, claro. Mas ainda há restrições quanto ao uso indiscriminado. Quer dizer, não faz parte do calendário oficial. Ela é uma vacina importante, que confere uma imunidade muito boa, algo em torno de 90% a 95%, e que responde com uma única dose. E no 10º dia após a tomada da vacina, já se tem uma quantidade de anticorpos suficiente para a proteção. Então, é uma vacina boa, né? E que pode ser empregada. E, obviamente, agora, com esses surtos que estão ocorrendo, né, ela vai ser vacinado praticamente a população, regiões de Minas, regiões de São Paulo, regiões de Goiás, que tem surtos, então isso deve ser fazer uma vacinação que a gente chama de bloqueio. Agora, o problema da febre amarela, se me permite, é muito mais do que só isso, né? Porque nós não temos febre amarela urbana desde 1942. Desde 1942? Você é mais velha que eu. A febre amarela, ela se restringe, após essa época, às florestas. Então, é chamada, sua forma silvestre, que está nas florestas, na zona rural, Na etc. cidade não tem? Na cidade não tem. Por uma razão muito simples. O grande reservatório do vírus da febre amarela são os macacos. E na floresta, nas regiões rurais, onde há macacos, você tem um mosquito que é diferente desse Aedes, que a gente vai comentar daqui a pouco, se for possível. Esse mosquito chamado hemagogos é quem pica os macacos. Se nós, inadvertidamente, invadimos o habitat dos macacos e dos mosquitos, nós podemos ser picados e aí adquirimos a doença, a febre amarela. E aí, qual é o risco que isso existe? A febre amarela já existe no Brasil há muito tempo, a sua forma silvestre. Agora, a forma urbana, não. A forma urbana é a mais complicada porque entra um novo fator, que é o Aedes aegypti. Sim, o famoso Aedes aegypti. Ele tem mais um potencial... Quer dizer, além de toda aquela confusão que ele já aprontou, com chikungunya, com dengue, ele também está na febre amarela. Exatamente. Ele é Ele consegue... E, aliás, o mosquito Aedes foi erradicado do Brasil na década de 40, com ações de Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, né, os nossos grandes sanitaristas na época, fizeram uma campanha nacional que conseguiu erradicar o Aedes, que voltou. E a volta desse mosquito trouxe as consequências que nós conhecemos hoje, dengue, né, chikungunya, zika, vírus maiaro, enfim.
E aí agora existe um potencial transmissor da febre amarela urbana. Urbana? Urbana. E aí, se eventualmente uma pessoa doente, que adquiriu lá na floresta, na zona rural, vier para a cidade e for picada por um mosquito, né, a Aedes, a possibilidade desse mosquito transmitir para outras pessoas é grande. Nós sabemos da população de Aedes que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma população grande, São Paulo e todo o Norte e Nordeste, nós temos uma população enorme desse mosquito. Então, esse é o potencial risco que existe de nós voltarmos a ter a febre amarela urbana. Que, como você disse, acabou lá em 1942. Exatamente. Puxa vida, mas que fenômeno interessante, eles não tinham nem ideia disso. E a grande vantagem é a vacina. Né? Então, obviamente, um processo de vacinação da população vai começar a restringir a doença. Óbvio, se você tiver pessoas vacinadas que forem picadas por um mosquito infectado, essa pessoa não ficará doente. Então, existe um processo que está iniciando nessas áreas de surtos para evitar que a doença se espalhe de uma forma mais intensa nos grandes centros, que aí realmente vira uma calamidade pública. Agora, vacinar o país inteiro é inviável. É praticamente inviável. Você precisa ter doses não de teria. vacina. Você teria que ter 200 milhões de doses. Exatamente. De um momento para outro, isso é impossível. Né? Isso em qualquer lugar do mundo. Né? Lógico, claro, não só aqui. As fábricas não conseguem dar vazão a isso. Então, mas é óbvio que é um processo que vai sendo vacinado. A vantagem é que se vacinar uma única vez, você confere uma proteção. Agora, te perguntar o seguinte, em alguns países, como você lembrou bem, eles exigem que você seja vacinado. Eles não te dão visto de entrada. Exatamente. Mas e no Brasil? Eu saio daqui e vou para Manaus. Então, aí Aí ninguém me exige. Exatamente, é uma recomendação. Há uma recomendação? Há uma recomendação de você, se for para uma área que tenha febre amarela, que você tome a vacina. Então, mas quem é que faz essa recomendação? Desculpa, eu nunca vi. Essa recomendação é feita pelos comitês regionais. Sei. Então, o governo do Estado de São Paulo tem um comitê de imunização que orienta. Existe também hoje uma coisa interessante dentro da nossa especialidade, que chama ambulatório de viajantes. Situações de viagem, aonde eu vou para uma cidade X do Brasil ou vou para uma cidade internacional, eu consulto um especialista nesse assunto que vai dizer, olha, você precisa tomar essa vacina, você precisa tomar cuidado com a água, você precisa levar determinada droga, determinado antibiótico para você tomar e assim por diante. Quer dizer, então existe isso vem crescendo muito no mundo. E na época da Copa do Mundo, da Olimpíada, isso no Brasil teve uma dimensão um pouco maior, embora as pessoas não conheçam. Hoje nós temos em São Paulo vários ambulatórios específicos, públicos, de medicina de viajantes. Quer dizer, Medicina de viajantes? Exatamente. Sabia também. Vamos capturar um deles para um dia trazer aqui para a gente poder falar a respeito. É interessante. O tema é interessante. Não sabia Dentro da nossa especialidade, da infectologia, nós abrimos um leque grande de situações muito interessantes. Aqui conosco, gentilmente, o médico Dr. Juvencio Furtado. Juvencio, olhando então um pouco mais sobre essas questões, parece que algumas coisas que estavam dominadas, elas voltam. Isso é só no Brasil ou acontece em outros lugares do mundo também? Acontece, obviamente, no Brasil a gente vive muito mais isso, porque nós somos um país que tem florestas, aves, e isso tem uma implicação grande na transmissão de algumas doenças, principalmente doenças viróticas. Mas também ocorre no mundo inteiro. Tivemos surtos de cachumba, de meningite, em outros países, principalmente países nórdicos, países do norte, que tiveram epidemias, pequenos surtos, não epidemias, de determinadas doenças. Agora, aquelas vacinas que consta a obrigatoriedade, por exemplo, a vacina, a paralisia infantil, não temos caso mais no Brasil. Não, a paralisia infantil foi erradicada do Brasil. Foi erradicada no país, por causa da vacinação. Exatamente, a vacinação leva a uma redução grande e com o passar dos anos erradica a doença. É o caso do sarampo também ou não? Sarampo ainda tem casos pontuais, mas também é uma doença... Eu peguei sarampo quando era criança, não tinha vacina. Então, mais cachumba? Isso, cachumba nós tivemos casos agora. Tem caso de cachumba? Agora, recente, nos últimos 2 anos tivemos pequenos surtos em universidades, interessante isso. Né? Em estudantes de medicina, estudantes de direito, surtos, aí se discute a eficácia da vacina e aquela questão de você vacinar, mas torna uma população que nunca foi vacinada, que nunca se expôs ao vírus, essa pessoa acaba sendo, se não tomar dose, se não tomar a segunda dose, se não tomar a dose no tempo adequado, não faz o efeito. Não faz o efeito, acaba tendo a doença. E aquilo que antigamente chamava de tosse comprida? Então, você ouviu falar em tosse comprida? Coqueluche, sim. Essa também é prevenível com vacina e temos casos ainda, infelizmente, de coqueluche. A vantagem é que a letalidade é baixa, né? Diferente de febre amarela, que tem uma alta letalidade, né? Então, essas coisas se contrapõem, né? Se contrabalançam, vamos dizer assim.
Então, nós temos que voltar a se preocupar em termos de saúde pública com doenças que aparentemente estavam negligenciadas, né, esquecidas. Né? A própria tuberculose hoje é um grande problema, nós temos casos de tuberculose em todas as faixas etárias, em todo o mundo. Quer dizer, a gente não pode descuidar das doenças infecciosas, né? Na hora que a gente não acha pode que descuidar. não pode, nunca. Eu acho que esse é a grande mensagem. Doutor, obrigado pela gentileza, pela aula aí. Muito grato. Obrigado. Bastante didático, até eu que sou absolutamente leigo, consegui entender tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e aí? Nós aprendemos uma porção de coisa aqui com o doutor Juventus Furtado, né, que esteve aqui conosco. E, obviamente, ele falou dessas a respeito de viagem. A gente, obviamente, vai trazer isso aqui para a gente desenvolver com mais detalhes. Já já a gente volta.